Ok, agora aqui tudo funcionando direitinho. Então, vamos lá, vamos começar o nosso webinário sobre o funil de vendas. Nós vamos nesse webinário tratar sobre o conceito de funil de vendas, a importância do público-alvo, de você conhecer o seu público-alvo para a aplicação desse funil de venda no seu negócio. Vamos falar também um pouco sobre as etapas técnicas do funil de venda e, por fim, as etapas estratégicas desse funil. Então aqui é um webinário onde nós vamos tratar desses aspectos, ok? Para quem está chegando agora, eu sou Gutenberg Fernandes, eu sou consultor de marketing digital da Conexão Agência Digital. Seja muito bem-vindo então a esse webinário e vamos aqui dar prosseguimento. Então, falando um pouco sobre o funil e essa estratégia que muitas empresas hoje falam, é muito falado o funil de vendas, Porém a gente percebe, a gente aqui do outro lado, do lado da agência, do lado de quem aplica esses conceitos aí para os negócios, nossos clientes, a gente percebe aqui, estudando até o mercado, que o funil de vendas ele é muito, muito falado, muito propagado na internet, como uma ótima, um ótimo conceito, como uma ótima estratégia para você utilizar no engajamento e também para, obviamente, vender, pela internet no seu negócio, mas é uma estratégia muito pouco utilizada. Ele é muito propagado, porém muito pouco utilizado. E quando a gente aprofunda mais um pouco na pesquisa, a gente percebe que até empresas que trabalham no meio digital, elas não aplicam funil, falam muito do funil, mas não aplicam exatamente esse funil no seu negócio. Então, todo mundo ouve falar, todo mundo sabe mais ou menos como funciona, mas ninguém aplica na prática, ou ninguém, mas muito pouco a aplicação desse funil na prática. Então, vamos lá. Em que consiste um funil, principalmente tratando do conceito aí do inbound marketing? Então, o topo do funil consiste ali em você atrair visitantes. Então, esses visitantes eles vão chegando no seu site, sendo atraídos ali por um conteúdo rico, por algo que chame a atenção deles, para que eles se convertam aí na segunda etapa do funil em um lead, O lead é exatamente essa pessoa que está disposta, que deixou o seu contato para ter acesso ali a um conteúdo rico do seu site, ela deixou o e-mail, e ela se converte nesse lead, e aí você gera aí já uma oportunidade de negócio, porque a partir daí você já começa a se relacionar com esse lead, conduzi-lo pela jornada de compra, para que você consiga aí num momento futuro vender e depois analisar esses resultados. Aqui é muito importante a gente botar esse conceito aqui, e como você repara que todo o objetivo de um funil é vender, mas você repara que a venda ela só vem mesmo lá para o final do funil, no quarto passo aí da estratégia. E o porquê que a gente bate sempre nessa tecla, muitas empresas, e se você observar o nosso conteúdo no nosso blog, a gente fala muito sobre isso, da necessidade que as pessoas têm hoje, que quando buscam a internet, que é de buscar conteúdo, de buscar respostas para dúvidas, procurar resolver problemas, E as empresas ainda estão fazendo o marketing antigo, que é oferecer algo diretamente, oferecer um produto, já tentar vender de cara, como a gente usa muito exemplo, é como se você pedisse a pessoa em casamento no primeiro encontro. E o comportamento desse consumidor até dentro da internet mudou muito de 5 anos para cá, de 6 anos para cá. Antigamente essa estratégia até funcionava, você fazia um anúncio no Google para vender e analisava as conversões. Hoje os anúncios não estão vendendo tanto quanto antes, justamente por isso. As pessoas amadureceram um pouco nessa questão e passaram a tomar mais cuidado para não comprar diretamente quem elas não conhecem. Muitas campanhas em prol disso. Então, o que aconteceu hoje? As pessoas querem construir um relacionamento com sua empresa, elas querem engajar com você primeiro, perceber se você realmente é aquela empresa que vai resolver o problema dela, para daí sim ela tomar uma decisão de comprar ou não. Isso falando obviamente do funil dentro da internet. É assim que funciona, é assim que funciona o inbound marketing, é assim a tendência hoje que a gente chama do novo marketing, que as empresas tendem aí a construir. Então a gente vai trabalhar no conceito aqui nesse webinário de funil, dentro do conceito de inbound marketing, que é justamente um marketing de atração, e vamos trabalhar mais aí para frente. Então o funil de vendas é um processo que consiste em converter um visitante do seu conteúdo online, ou seja, um site, uma fanpage do YouTube, em um lead.
que é uma pessoa que tomou conhecimento do seu produto ou serviço e acompanhá-lo e conduzi-lo até o fechamento do negócio. Então, a gente falou do comportamento do novo consumidor, né? Então, como é que funcionava antigamente? Antigamente o vendedor ele tinha informação, né? Quem é um pouco mais velho, né, vai lembrar aí como que funcionava nos anos 80, anos 90, né? Quando as empresas se estapeavam ali pelo horário nobre, né? Para colocar suas propagandas nos intervalos ali do jornal, da novela, né? Porque elas sabiam que ali estavam concentrados o maior número de pessoas assistindo, então era muito importante elas estarem presentes ali. Então o que acontecia naquele momento? Elas brigavam muito para estarem ali, para anunciarem seus produtos ali. Obviamente as pessoas não tinham muita opção, né? Assistiam aquela novela, aquele telejornal, acabavam sendo impactados por aquela propaganda. Ocorre que ela via aquela propaganda, via de repente o preço, mas ela não tinha muita informação a respeito do produto que ele ia comprar. Então ela ia até a loja e o vendedor tinha toda essa informação. Então o vendedor passava essa informação para ela e aproveitava esse momento para fazer a venda. Então o vendedor era tipo a autoridade, né? Então ele tinha toda a informação do produto, ele passava aquela informação com aquela pegada para vender o produto e o cara acabava comprando, né? Então era mais ou menos assim que funcionava. Era o único meio que existia ali, né? Era o meio mais poderoso que existia ali, né? Para você capturar a atenção das pessoas e acabar vendendo, né? E como é que acontece atualmente, né? Com o advento da internet, o consumidor passou a ter informação. Então aqui algumas pesquisas hoje indicam que 60% da venda, né, ela já tá, ou da compra, né, ela já está na cabeça do consumidor, né, quando ele procura o vendedor, porque ele já se informou pelo produto, né, já se informou, já pegou informações desse produto, já comparou preços, enfim, já viu onde é mais barato, já viu onde não é, já viu a empresa que oferece uma vantagem X, a outra empresa que oferece uma vantagem Y. Então quando ele procura o vendedor, ele já está com 60% da decisão da compra tomada. Ele precisa apenas que o vendedor o conduza, que seja um facilitador, né? Então ele busca essa informação na internet, né? E é na internet então que a gente sempre aconselha que os nossos clientes estejam, porque é uma tendência já não é uma tendência, né? Já, hoje em dia nós estamos falando aqui, nós estamos em 2016, né? E hoje não é mais uma questão de você optar em colocar ou não sua empresa na internet, né? Você tem que colocar, todo mundo já está lá, seu concorrente com certeza já está lá. Então se você não tem uma estratégia bem definida, é importante que você tenha, porque a tendência daqui para frente, né, as pessoas cada vez mais aderirem à internet como uma ferramenta de informação, de busca de conteúdo, né? E se você tem um produto ou serviço que de repente resolva um problema ou tire uma dúvida, né, de uma parte aí dessa grande massa que busca por solucionar problemas na internet, você pode aí fazer essas pessoas gravitarem em torno do seu conteúdo e gerar mais oportunidades de negócio. Então é muito importante entender esse comportamento, onde o consumidor tem a informação. Então quando ele te procurar para fazer a venda, é porque ele já estudou sobre o seu produto, sobre o seu serviço, ele já leu algum blog, algum artigo do seu blog, ele já viu, enfim, algum e-book que você ofereceu. Então se o que eu estou falando aqui para você é novidade, né, e-book, blog, eu te convido a visitar o nosso blog, né, conhecer o nosso blog, que lá vai ter muito conteúdo gratuito para você tirar essas dúvidas, enfim, saber o que é um lead, como que funciona. Muito importante você ter essa consciência agora de que não é mais, de que não basta mais ter um site apenas na internet, né? Se você acha que construindo um site você já vai obter resultados, né? Isso funcionava até um certo tempo atrás. Então assim, esses conceitos aí que a gente vai falando, né, sobre o funil de vendas, é muito legal você visitar lá o nosso blog. Então, o nosso consumidor, o consumidor atual hoje, ele tem a informação, ele vai te buscar justamente para que você seja esse facilitador aí da venda. Então, como nós falamos lá no começo, a importância de você conhecer seu público-alvo, né? Então faz um exercício aí para o seu negócio. Pense numa coisa: se as pessoas já compraram de você, é legal você se perguntar assim, por quê? Né? Para que ela comprou de mim? O que elas pretendiam ou pretendem com o meu produto, né? Então, se elas não compraram ainda, né, faz também o mesmo exercício. Por que comprariam? Para que comprariam? O que elas pretendem resolver com o meu produto? Porque assim você vai identificar e entender o comportamento desse seu público-alvo. E você começa a montar uma base, né, um alicerce forte para sustentar a sua estratégia de marketing digital. Aqui, muitas empresas que se aventuram, né, no marketing digital, elas cometem esse erro, porque elas caem na tentação de mostrar
seu produto ou serviço para todo mundo. Então ela volta lá nos anos 80, anos 90, como a gente falou, né, que a propaganda de TV ela é isso, você não consegue segmentar o seu público, você mostra para uma quantidade muito grande e poucas pessoas ali vão ser impactadas diretamente e vão comprar de você, comparando aí com o universo de pessoas que viram, né? Então às vezes o valor é muito alto para você fazer uma propaganda, né, na TV, e o retorno às vezes acaba não sendo o mais esperado. Então hoje na internet você tem como segmentar, né? Então você, através de algumas ferramentas como o Google AdWords, né, você pode ver lá a quantidade de pessoas que buscam pelo seu produto. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Se você tem uma clínica de estética, por exemplo, né, e na sua região, você pode olhar na ferramenta de palavra-chave do Google alguém que possa escrever assim: como acabar com a celulite, né? Esse é um excelente conteúdo de atração para a sua clínica. Você pode escrever um blog, você pode ir com dicas, você pode escrever um post no seu blog com dicas, um e-book com algumas dicas sobre como acabar com a celulite, né? Para que essas pessoas deixem o e-mail e passem a se relacionar com você. E ali você vai sutilmente falando, elas sabem que o pano de fundo, você é uma clínica de estética, né? Então elas vão começar a consumir esse conteúdo seu, começar a te ver como autoridade no mercado, e aí sim, você depois de trocar 4, 5 e-mails de conteúdo, você pode mandar um e-mail de oferta sobre um pacote, alguma coisa que você tem. Então faz esse exercício aí para o seu negócio, pense direitinho que tipo de problema ele resolve, né? Que tipo de dor ele resolve, e aí você vai começar a ter essa ideia mais clara. Porque quando eu falei que muitas empresas, quando se aventuram no marketing digital e querem mostrar o seu produto ou serviço para todo mundo, elas acabam desperdiçando recursos, né? A gente tem um case aqui exatamente de uma clínica de estética, como a gente citou, em que ela fazia isso, ela anunciava para todo mundo, ela não segmentava. Então a gente, quando pegou a estratégia deles para fazer, a gente definiu que o público-alvo dela era predominantemente feminino, eram mulheres entre 25 e 40 anos, num bairro de classe A, né, de classe nobre aqui em Brasília e tal. Então elas tinham essa preocupação, viajavam pelo menos 2 vezes por ano, queriam estar com um corpo legal e tal. E aí a gente começou a mostrar os anúncios, por exemplo, de conteúdo, apresentar as dicas somente para essas pessoas, né? Então o homem, de repente, não entrava nesse público. E quando ela investia, ela jogava todo o orçamento. Então, às vezes, quando a gente definia pela faixa etária, né, somente 10% do orçamento dela era requisitado ali para o público-alvo dela, efetivamente. Os outros ela desperdiçava com quem não ia comprar dela. Então, a internet ela tem essa vantagem. Você pode segmentar seu público para você otimizar o seu investimento. Ok? Então, a gente sempre bate nessa tecla sobre a importância de você conhecer seu público-alvo. Volto a falar aqui do blog. Nós temos uma série chamada Conexão em um Minuto, que é gratuito. Você pode entrar lá, está no blog, pode assinar. Tem um portal, né, online, onde você faz um mini curso de inbound marketing e vai entender como funciona todo esse mecanismo. Aprender a identificar a persona do seu público-alvo, né, trabalhar conteúdo para essa persona, enfim, todas as etapas aqui do inbound marketing, tá certo? Então, como é um webinar, a gente não vai se aprofundar muito nessas etapas, mas eu te convido aí a entrar lá no nosso blog e dar uma fuçada lá. Tem muito conteúdo que fala sobre isso aqui, né? Então, falando disso, a gente apresenta aqui o case das Havaianas, né, que a gente gosta muito de falar. Então, o que era o case aí das Havaianas? Então, na minha época de jovem, né, lá de criança, né, nos anos 80, a gente tinha Havaiana, né, e a Havaiana não era lá uma sandália muito popular, né? Era até uma sandália muito feia. Então o que a gente fazia? A gente invertia as tiras, né, para dar um aspecto mais moderno lá para a sandália. Ela tinha só tiras de cor, acho que preta, azul e amarela, se não me engano. Era bem reduzido, né? Então a gente invertia as tiras para que tivesse um aspecto melhor e tal, de mais moderno e tal, dar um upgrade na sandália, né? E aí, a partir dessa observação, o que as Havaianas passaram a fazer? Elas mudaram o processo de fabricação, né? E ela mudou totalmente a sua comunicação com o público-alvo dela. Ela entendeu que o público era um público mais jovem, tudo começou a modernizar. E hoje a Havaianas é o que é. Ela produz sandálias e as sandálias são consumidas no mundo todo, faz um baita sucesso, justamente porque ela entendeu o comportamento do seu público-alvo. Ela percebeu o que o público-alvo estava querendo. Então, transferindo isso para a sua empresa, é muito importante que você observe esse comportamento, né? Que você tenha um feedback desse público em relação ao seu produto, né? Volte lá no slide anterior, né, com aquele exercício, né, que a gente, se as pessoas compram de você, pergunta por quê, para quê, né?
o que elas pretendem com o meu produto, né? Então observar esse comportamento é muito importante para que você tenha uma definição clara e até personalize a sua comunicação, né, com o público. Muitas empresas desperdiçam dinheiro falando para todo mundo, né, falando de uma forma muito abrangente, falando de uma forma muito superficial. E quando você conhece o seu público-alvo, você fala como se fosse para a pessoa. E isso aproxima muito a pessoa da empresa. Isso faz muita diferença. As pessoas passam a engajar mais na sua marca e, obviamente, o resultado tende a ser mais vendas. Isso aqui não tem, é matemático isso. Então não tem como fugir disso. Então pensa no público-alvo como um alicerce da sua estratégia, tá? Porque você vai começar a entender para quem que você vai falar. Você vai personalizar essa comunicação de modo que você procure resolver o problema que aquela pessoa está querendo resolver com o seu produto ou serviço. Então vamos falar aqui agora das etapas técnicas do funil. Como a gente falou, o funil é composto por 5 etapas: atrair, converter, relacionar, vender e analisar. Então vamos falar da atração. Então a personalização da comunicação, né? A gente agora já entende qual é o nosso público-alvo, vamos personalizar a comunicação para ele, para justamente atrair esse público através de materiais gratuitos, conteúdos úteis e relevantes, né? Conteúdos que resolvam um problema dessa pessoa. De repente ela tem uma dúvida, né? Como a gente colocou, tem um problema, como acabar com a celulite. Se teu produto ou serviço resolve esse problema, cria um material gratuito com dicas, né, sobre isso, que você vai atrair esse público para o seu conteúdo, tentando fazê-lo transformar em um lead. Então, o que é importante nessa atração, além disso tudo? Ter uma forte presença online, porque hoje o consumidor está em todo lugar. No horário nobre não é mais aquele horário lá das 8, né? Às 10, o horário nobre é o dele. Então, às vezes, ele está lá no YouTube de madrugada, está no Facebook de manhã, está acessando o e-mail à tarde, está no Google e acessa seu site, sei lá, né, no finalzinho do dia. Então, é muito importante que você tenha essa presença online forte, né, e que faça um mapa de palavra-chave. O que é esse mapa de palavra-chave? Procure então entender, como eu falei, o que seu produto ou serviço resolve e se coloque no lugar do seu cliente. Como é que ele digitaria no Google para pesquisar por você, por exemplo? Né, você vai ter uma palavra-chave mestre, de repente, que faça menção ao seu produto, mas quando a gente pensa na pessoa e se coloca lá no lugar dela, e lá no blog lá também, como a gente fala, tem a questão do mapa da empatia, que é justamente isso. Você vai entender muito como funciona essa psicologia, né? E você se colocar no lugar, criar um mapa da empatia. Perceba como as pessoas vão escrever para resolver um problema que o seu produto oferece. Então, como a gente falou, como acabar com a celulite, como abrir uma empresa, se você é um contador, né? Enfim, faça esse exercício, né? E faz um mapa de palavra-chave e utilize a ferramenta de palavra-chave do Google para você entender até o tamanho disso, né? Quantas pessoas buscam mensalmente por essas palavras. Comece a fazer esse exercício e você vai espalhar essas palavras-chave no seu site. Nos próximos passos vamos falar disso. Então faça esse mapa de palavra-chave que você vai usar para atração aí desse público-alvo, ok? Mas como é que eu vou fazer esse público-alvo converter, né, em um lead, por exemplo? Então nós já vimos como que você faz no passo anterior, né, e agora você vai construir páginas de captura. O que são páginas de captura? Se o teu site, então, ele é um site daqueles tipo engessados ainda, tipo a quem somos, serviço e, né, entre em contato, né, repense sua estratégia, faça um site mais dinâmico, um site que tenha formulários de contato espalhados, né, as pessoas deixam o e-mail para pedir um conteúdo, assina a sua lista de e-mail para receber notícias do seu blog. Então tenha chamadas para ação, um site mais dinâmico, que chame o público para uma conversa, que aproxime você do seu público, né? Não tenha mais aquele site que, se o cliente quiser que ele entre em contato comigo, pesquisa aí e olha o telefone. Não, deixe seu site bem atrativo, com chamadas para ação, para que essas pessoas engajem mais com você. Assine, deixe e-mail, entre em contato, né? É muito importante que você tenha páginas de captura oferecendo conteúdos ricos para converter justamente esse visitante em um lead. Você vai utilizar anúncios, obviamente, para, enfim, criar ofertas aí, né, desses conteúdos ricos, e-book, um webinário, enfim, dá uma olhadinha no nosso site, né, tem muitas páginas de captura, tem muitas chamadas para ação. Acho legal você começar a testar isso para o seu negócio também, para começar a virar a chave, né, porque a gente tem que acompanhar realmente a evolução que está acontecendo. A internet ela muda muito rapidamente, né? Ainda hoje a gente recebe muitas pessoas querendo simplesmente só ter um site. Bota aí um site na internet, bota aí um site e tal, e começa a ver o site como
Ah, vamos lá, meu concorrente já tem, então bota um site aí qualquer, não sei o que, só para eu ter também, né? E tal. E um site desse vai ser sempre um custo, né? Ele nunca vai gerar resultados. E a nossa ideia é fazer com que você gere resultados realmente reais com a internet através de um site bacana, de um site que converse com o seu público-alvo, né? Um site que chame ele para determinada ação. E é só a partir daí que você vai conseguir converter esse visitante em lead. Não adianta nada seu site ter muito tráfego, muitas visitas, se eles não vão deixar e-mail para contato, não vão deixar, enfim, não vão, né, converter para que você consiga construir o relacionamento, que é o próximo passo. Então você vai construir esse relacionamento com e-mail marketing, no blog você vai escrever conteúdos, vai mandar por e-mail marketing, vai publicar esse conteúdo nas redes sociais, vai criar vídeos no YouTube, enfim, como a gente falou, você vai se relacionar com ele com mais conteúdo rico, com mais dúvidas que ele tenha, enfim, vai conduzindo esse lead aí pela jornada de compra, né? Nós vamos falar disso mais à frente, mas vai impactando esse cara com conteúdo, mostrando para ele que você é a principal fonte de informação do seu mercado, né? E que ele vai ver você como autoridade nesse ponto. Então conteúdo, conteúdo e conteúdo é muito importante porque hoje, como a gente fala exaustivamente, as pessoas buscam por informação na internet e vender passa a ser uma consequência disso. Então as vendas, né? Então as vendas como é que você vai fazer? E-mail marketing também, mas já é no outro, né? No outro nível você vai no primeiro momento levar esse cara com informação e tudo. A partir do momento que ele trocou, que você já mandou vários e-mails para ele e tudo, você manda um e-mail de uma oferta, de uma venda, apresenta cases, oferece se você tem um software, alguma coisa, oferece um acesso gratuito por 7 dias, uma consultoria gratuita, enfim, né, vai da sua imaginação, mas você vai chamá-lo aí no final para as vendas. Então o consumidor informado, ele compra. Então se ele viu você numa autoridade, né, ele vai consumir seu conteúdo, e na hora de que você for oferecer uma coisa para ele, ele não vai ter aquela má impressão se você oferecesse diretamente. Então, fazendo aquela metáfora, né, que a gente fez no começo do webinar sobre o casamento, né, você não vai pedir em casamento no primeiro encontro, mas aqui você já pode pedir em casamento, porque você já, né, se relacionou com ele, né, já trocou e-mails, já, enfim, mostrou para ele o seu potencial como empresa que pode resolver o problema que ele tem. E aí você já pode oferecer, já pedir-lhe casamento aqui. Né? Lógico, nem todos vão aceitar. Né? Como a gente fala, é um funil, você joga muita coisa lá em cima para sair pouco aqui embaixo, mas quanto mais você jogar, melhor. E quanto mais qualificado for esse público, melhor, que aumenta as chances aí de você vender. E no final você faz essa análise. Então quanto custou para eu ter cada lead? Quanto custou por venda? Né? Vai identificar os gargalos desse funil, vai corrigir e vai reiniciar todo esse processo. Ok? Então essas são as etapas técnicas de um funil de venda. Tá certo? Atrair, converter, relacionar, vender e analisar resultados. Nós agora vamos passar para as etapas estratégicas de um funil. E aqui é muito importante que você tenha bem embasado as etapas técnicas, né, para a gente começar, para justamente você entender em que momento do estratégico aí do seu funil o seu lead vai estar. Então se ele vai estar no momento de aprendizado e descoberta, se ele vai estar no momento do reconhecimento do problema, da consideração da solução ou da decisão de compra. Então vamos explicar melhor como que funciona isso. Aprendizado e descoberta. Então o lead, né, ele ainda não conhece muito bem o seu produto ou serviço. Então você vai produzir um conteúdo informativo, como a gente falou, criar uma recompensa digital, né, eu dou um exemplo aqui, como se vestir bem, se você é um consultor de moda, de repente, uma consultora de moda, e essa pessoa tem essa dúvida, poxa, eu preciso me vestir bem, digitei isso lá e esse cara apareceu com as dicas legais aqui, esse blog, né? Vou deixar meu e-mail aqui para baixar esse e-book aqui com essas dicas. Achei interessante. Né? Então ela está tentando ali descobrir ainda, né, aquela situação. Então no reconhecimento do problema, ela já assinou sua lista, né? Então você vai despertar nele a ideia de que ele tem um problema que precisa ser resolvido. Então você vai produzir conteúdo sobre o que ele pode estar perdendo e não fazer o que o seu produto ou serviço pode ajudá-lo a fazer. Né? Porém aqui você não vai citar ainda o seu produto. Então, por exemplo, vamos criar uma recompensa digital com foco em despertar o reconhecimento do problema. Então você cria um e-book assim, ou um artigo. Seu jeito de vestir pode fazer perder oportunidades. E aí o cara vem, pô, já sei que eu tenho um problema, como vestir bem, né? Isso aqui vai me fazer perder oportunidades. Deixa eu ler isso aqui. Aí você já
né, percebe que você vai engajando o cara com conteúdo. Então o lead ele já sabe que tem um problema, começa a falar mais sobre sua solução, com abordagem positiva agora, dos resultados que ele pode alcançar, né, os ganhos. Lá no mapa mental, lá no blog você vai ver sobre isso, né, no mapa da empatia, desculpa, você vai ver sobre isso, os ganhos que ele pode ter com o seu produto. Então, sem ainda citar o produto, então você vai produzir conteúdo que ele possa, que ele pode conseguir, o que ele pode conseguir adquirindo seu produto ou serviço. Então você pode citar case aqui de sucesso, né? Ou então você pode, por exemplo, colocar um conteúdo assim, falando ainda do como se vestir bem, né? De repente, as pessoas que são promovidas no trabalho são pessoas que conseguem se vestir bem, sabe? Assim, tipo, fazer uma ligação com a imagem e o sucesso, né? Então ela, poxa, isso aqui eu posso ganhar, né? Eu trabalho fora, eu trabalho no local onde as pessoas vão super bem arrumadas e tudo, eu preciso ter cuidar da minha imagem melhor, isso aqui eu posso, né, levar vantagem com isso. Citar alguns cases de sucesso. E a partir daí, você vai levando ele pela jornada de compra, ele já está informado sobre o seu potencial, as dicas são legais, né, ele percebe que, poxa, eu posso ganhar com isso, e aí você oferece uma vantagem, um bônus, um desconto na hora de fazer a venda, quando ele já estiver no momento de decisão de compra. Tá certo? Nós falamos aqui de um comportamento que é do mesmo lead, né? Que é do lead que estava no aprendizado descoberto e você conduziu até a decisão de compra. Ocorre que você também pode ofertar para quem já está direto na decisão de compra. Você pode ofertar também para quem está no meio do funil, né? Que está ali considerando a solução. E também você pode criar uma recompensa para quem está no aprendizado descoberto. São pessoas que estão em momentos diferentes. O que você não pode, e por isso que é importante você entender o momento de cada lead. O que você não pode é oferecer o seu produto para quem ainda está em aprendizado descoberto, né? Ou ficar oferecendo conteúdo para quem já está pronto para comprar. A pessoa vai cansar e, né, não vai efetivamente comprar de você. Então essa equalização do seu conteúdo com o momento do lead que é muito importante. Essas etapas estratégicas do funil, elas são muito em função disso, de equalizar esse momento e de fazê-lo aí oferecer o conteúdo correto para o momento ideal do seu lead. Ok? Bom, gente, esse foi mais um webinar, quando a gente fala do conceito de funil de vendas. Eu espero que vocês gostem. Aqui abaixo tem os comentários, façam os comentários aí no Facebook, tirem suas dúvidas. Podem tirar suas dúvidas aqui, eu vou responder, tá certo? Se você tiver mais alguma dúvida a respeito. Quem quiser o link do curso gratuito aí, é só colocar aqui nos comentários também que eu vou disponibilizar, tá bom? Eu espero que esse webinar tenha sido útil para vocês e a gente volta aí numa próxima oportunidade. Então, um forte abraço e até a próxima. Até lá.